Olá pessoal, pessoas amadas e escolhidas, graças a Deus estamos aqui para mais uma vez darmos continuidade à leitura toda da Bíblia. Como fazer isso? Lendo a Bíblia diariamente. Você que já entrou, peço para que você possa curtir com o seu like, deixando o seu joinha, que você possa também comentar, que você possa compartilhar. Eu gostaria muito de saber o seu comentário, como tem sido a sua experiência em estar lendo a Bíblia toda, se é a primeira vez, se é a segunda vez, né? Quantas vezes já você leu a Bíblia? Eu gostaria de ter a sua interação aí, então fique à vontade para interagir, para poder abrir o seu coração e falar como está sendo para você ler a Bíblia diariamente com o apóstolo Irivan Souza. Amém? Vamos ler os últimos capítulos, então, do livro de Números. A partir do capítulo 26, 34, ok? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Aclabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará a Azimon, rodeará mais 7 limites de Azimon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or, e desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão de Azaenã, e este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente, marcareis de Azaenã até Zefã, e este limite descerá desde Zefã até Rimblá, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar do Quinerete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado, e esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meias. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também, e a meia tribo de Manassés já recebeu também a sua herança. Já 2 tribos e meias receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança, e Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quizion; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Bugue, filho de Jogre; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim,
o príncipe Quemuel, filho de Sinfitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Alude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos na terra de Canaã. Números, capítulo de número 35. Falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor dessas cidades, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para o seu gado e para os seus bens, e para todos os teus animais, e os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrebaldes. E quando as cidades que derdes de herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas, segundo a sua herança e a herdade. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. Estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentada a congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. E serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer e morrer, homicida é. Certamente morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de pau que tiver na mão e que possa morrer e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é. O vingador do sangue encontrará o homicida e o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação o julgará entre aquele que o feriu
e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar a cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue. Pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas o serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as habitações. Números capítulo 35, versículo de número 30. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunhas será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não receberás resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derrama, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo de número 36. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofaade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofaede, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seu pai. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seu pai. Assim a herança não passará de uma tribo a outra tribo, pois a tribo dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofaede. Pois Maala, Tisa, Ocra, Milca e Noa, filhas de Zelofaede, se casaram com os filhos de seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés.
filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Graças a Deus. E assim nós concluímos mais uma etapa, fechando assim a leitura do livro de Números. A nossa próxima etapa agora é a leitura do livro de Deuteronômio. Glória a Deus. A nossa próxima leitura já se iniciará no livro de Deuteronômio. Você que está começando agora, está tudo salvo aqui no canal, que você possa acompanhar, ler junto, que você possa se enriquecer, se alimentando da leitura dos livros da Bíblia. Vamos ler até o livro de Apocalipse. Já estamos no 5º livro da Bíblia, olha que maravilha. A nossa próxima leitura já será amanhã e com a inauguração do livro de Deuteronômio. Amém, irmãos? Vamos orar para aquela noite agradável e abençoada. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado. Concluímos aqui mais a leitura de um livro, mais, ó Deus, uma inspiração para nossas vidas, um conhecimento a mais adquirido, uma alimentação ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo. Que nessa noite o Senhor conceda a alegria, paz e sono profundo a esse homem, a essa mulher, a essa família. Sobre este lar esteja tuas mãos, protegendo toda esta casa, em nome de Jesus. E que para a glória e honra de Deus, o teu amanhã seja muito melhor do que hoje. E no nome de Jesus Cristo eu profetizo, eu declaro que nós iremos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Nós iremos ler, lendo-a diariamente, em nome de Jesus, amém? Lendo a Bíblia diariamente, se despede de você o vosso apóstolo Erivan Souza, o vosso amigo, o vosso irmão, o vosso companheiro de guerra, que te aguarda aqui nos nossos próximos encontros com Deus.